Paz e graça, gente. Shalom. É isso aí, gente. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém? Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de devocional. Glória a Deus por isso. Se você está chegando a primeira vez, se inscreve aí, faz junto com a gente devocional. É bem curtinho, dá no tempo de todo mundo. Não tem desculpa para não fazer devocional. E a gente vai ser abençoado, gente. A gente vai orar junto também, que é maravilhoso, é uma bênção de Deus. Amém? Bom, hoje a gente tem aqui para começar um texto que está em Números, no capítulo 14, são os versos 6 e 7, que diz assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Aleluia, glória a Deus. A palavra, né? Bom, gente, o título da nossa mensagem hoje, que o autor dá aqui, é muito sugestivo. Nade contra a maré. Quem já tentou nadar contra a maré? Aqui onde eu moro é lugar de praia, então eu já nadei muito contra a maré, vou dizer a vocês. A gente não consegue, né? Praticamente não consegue, e a gente é levado pela maré, porque a força da água é grande, né? Mas é um grande desafio nadar contra a maré. Não é fácil. Trazendo aqui para o texto que ele nos coloca aqui, nos apresenta, ele quer dizer que nas lutas que a gente enfrenta, nos desafios, no processo que a gente tem que atravessar para alcançar a promessa, a gente vai ser muito desafiado. Muitas vezes pelas circunstâncias mesmo, as dificuldades, o local, vários fatores. E principalmente as pessoas, né? Porque a gente não está só nesse mundo, não é mesmo? E muitas vezes, gente, a família ou pessoas próximas, o seu círculo de amizade, o seu círculo de colegas de trabalho. Então, muitas vezes são pessoas de muita convivência, a maioria das vezes, que vão, sem perceber, terminar querendo sabotar, né? E os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos. E vão fazer isso, como eu falei, maioria das vezes, até sem perceber. Alguns, sim, têm a má intenção, né? Existe inveja, existe maldade, né, nesse mundo. A gente sabe, falsidade. Mas muitas pessoas também, sem perceber, terminam nos tirando do caminho, nos tirando do propósito. Então, como é que a gente vai entender? Como é que a gente vai saber? E o que a gente deve ouvir ou não, né? Primeiro que a gente deve ouvir é a voz de Deus, né? É a gente estar agarrado na palavra profética que Deus nos deu. A gente deve estar focado em Jesus, focado no nosso propósito, no nosso chamado. Se você é um escolhido, a gente tem que estar muito focado e ciente de que muitas coisas a gente vai ter que renunciar. Muitas coisas a gente vai ter que abrir mão, deixar para trás, quando a gente precisa seguir num propósito. Tem pessoas que são para uma fase da nossa vida. Encerrou aquele ciclo ali, já não tem como ela permanecer para uma nova etapa. Não faz parte do propósito de Deus.
E tem pessoas não, que nos acompanham durante toda a nossa vida, né? Durante toda a trajetória. Então, tem aquelas pessoas que a gente sabe que nos amam verdadeiramente e que a gente pode contar com elas se a gente acertar ou errar, se a gente cair, se a gente levanta, a gente sabe que aquela pessoa ela tá ali do nosso lado, né? Ela não vai fazer nem vai falar nada para o nosso mal. Mas a gente precisa, sim, saber o que a gente ouve, o que a gente absorve e o que não. Como que a gente sabe isso? A gente filtra isso, consegue filtrar isso quando a gente tem a certeza da direção de Deus. Quando a gente sabe que Deus está naquele plano, naquele projeto, né, naquela mudança. Então, se é direção de Deus, pode falar o mundo inteiro. Você tem que ouvir a Deus, né? Então, muitas vezes é bem assim, é puxado, é desafiador. A gente, quando tem um plano, um projeto, alguma coisa, e que acontece muito, viu, gente? Ninguém concorda ou enxerga aquilo como você está enxergando. Por quê? Eles não viram o que Deus falou com você. Eles não viram as confirmações que Deus te deu. Eles não viram as revelações que Deus te apresentou. E eles não receberam a palavra profética que você recebeu. Então não espere, não crie expectativa de que as pessoas vão entender. Você literalmente vai nadar contra a maré, porque ninguém vai entender. E vai começar a te lançar um monte de coisa para você parar, para você desistir, para você estagnar, para você adiar. Tanta coisa. Então você tem que estar firme e muito certo da direção de Deus. A gente tem que estar certo da direção de Deus. Porque a gente tem que pesar. Muita coisa, às vezes, muitas decisões, muitas escolhas que a gente precisa fazer são de momentos decisivos, coisas decisivas em nossa vida. Por exemplo, casar, mudar de um emprego, mudar de uma cidade, de um país. Essas coisas são muito decisivas na nossa vida. Ter filhos são coisas extremamente decisivas, porque são coisas que marcam o nosso destino, que constroem a nossa história. Então, são coisas importantíssimas. Para tudo a gente tem que orar. A gente tem que ouvir Deus. Mas essas coisas que são muito decisivas, a gente precisa ainda mais. A gente precisa ter uma certeza, uma comunhão com Deus muito grande. E uma fé também. Né? Aqui essa passagem de Josué e Caleb, eles tiveram muita fé. Eles creram que aquela terra seria uma bênção para os israelitas. E eles tiveram essa confiança tão grande em Deus, enquanto as outras 10 vozes, que eram 12, né? As outras 10 vozes diziam o contrário, né? E eles, não, firme e forte, não, Deus está conosco nisso. Vai dar certo, é a terra prometida, vai ser sucesso nessa terra, né? Então eles tinham essa confiança plena em Deus. Parece a confiança que Davi teve, né, para enfrentar Golias, que ele se pergunta, cadê a fé daquelas pessoas, daquele povo de Israel? Sumiu a fé? Só ele que estava crendo, né? É a mesma coisa, quer dizer, só você vai crer porque você recebeu de Deus.
e as outras pessoas vão em cima e vão falar o contrário. E aí você saber se posicionar pela palavra profética, né? Que foi aquilo que aconteceu com eles. Então, sabe, a gente tem as nossas limitações e a gente precisa, algumas vezes, respeitá-las. Mas a gente precisa ter, quando a gente está com Deus e a gente tem essa palavra, a gente precisa ter essa ousadia de Davi, de enfrentar confiante, né? Porque se você pensar direitinho, o limite de Moisés era o Mar Vermelho. Deus abriu. O limite eram só 5 pães, 2 peixinhos. Faltou 6º. O limite do azeite. Faltou vasilha. Do barco de Pedro. Quase que o barco vira. Então Deus, se Ele está no negócio, se Ele está nisso que você está precisando decidir, pode ter certeza de que Ele vai fazer além. Ele vai surpreender. E Ele vai transformar a tua história para a honra e glória dEle. Para que todos vejam que Ele é Deus com você. Amém? Deixo essa palavra hoje com vocês. Ele deixa essa mensagem aqui. A sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão. Exatamente. Porque você tem a visão que Deus te deu, mas você olha o teu cenário totalmente oposto. Não tem condições de nada. Diagnóstico médico em mãos, negativo. Nada. Nada, nada, nada. Então, gente, é muita fé. A fé é o nosso combustível. Ele recomenda aqui a leitura do capítulo 15 de João, tá bom? Para a gente meditar aí na palavra. Tá bom, gente? Vamos orar então. Você já deixou aí o seu amém nos comentários. Deixa sua curtida, não esquece. E compartilha com pelo menos uma pessoa que a gente tem que evangelizar. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Senhor, Tu és o amado da nossa alma. Só em Ti confiamos, Pai. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor. Senhor, que nossa fé não venha se abalar diante das circunstâncias. Senhor, que tenhamos os olhos que tiveram Josué e Caleb. Que possamos, Senhor, ver a Tua visão. Que possamos, Senhor, ver esperança, ver renovo, ver uma nova história próspera, como os Teus planos são. Em todas as áreas da nossa vida, Pai. Sabemos que a Tua promessa é de uma vida abundante para cada um de nós, na nossa saúde, na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, nossa vida financeira e tudo mais, Senhor, que precisamos aqui nessa terra. Tu tens, Senhor, o melhor preparado para nós. E nós cremos no Teu poder, tocando a nossa vida e transformando a nossa história. Pai, vem nos dando livramento de todo o mal. Vem, Senhor, perdoando nossos pecados, nossos erros e nos abençoando com toda sorte de bênçãos. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Então é isso, amados. Não esqueçam, orem por Israel, pela paz em Jerusalém e pelos irmãos cristãos que estão sendo tão perseguidos nas nações, em algumas nações. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Em nome de Jesus.